Estamos de volta, o De Cara com a Imprensa, hoje conversando com o prefeito de Francisco Beltrão, Antônio Cantelmo Neto. Estamos abordando o seguinte assunto: eleições 2014, a reeleição da presidente Dilma, a disputa mais acirrada dos últimos tempos, também uma das maiores abstenções já registradas, pouco mais de 20% de abstenções em todo o país. E no município de Francisco Beltrão, um caso especial aqui no sudoeste do Paraná, 35 dos 42 municípios, a presidente Dilma foi reeleita. Apenas Chopinzinho, Coronel Vivida, Pato Branco, Vitorino, Bom Sucesso do Sul, Salgado Filho e Pranchita, o presidenciável Aécio Neves venceu as eleições nesses municípios. Nos demais, e Francisco Beltrão se inclui nesses demais, né, prefeito? Deram a vitória para a presidente Dilma. Aqui em Francisco Beltrão, ela venceu com 53,18%, frente a 46,82% do candidato Aécio Neves. O que isso representa para Francisco Beltrão no cenário nacional? A gente sabe que Beltrão tem uma ligação muito forte com o governo federal, tem diversas obras em andamento. Como é que Beltrão se enquadra agora no quadro nacional com a presidente Dilma reeleita? Olha, primeiramente é importante dizer, Rafael, a quem está nos acompanhando, é que nós apoiamos integralmente a presidente Dilma desde o início do primeiro turno até o encerramento do segundo turno, né? Em toda essa caminhada até a vitória. Por quê? Porque existe uma relação muito estreita, é importante que o beltronense entenda, do nosso grupo político, da coligação Nova Geração, para com o governo federal, não é? Eu estou prefeito do PMDB e o nosso vice, que é o Eduardo Chireia, é do Partido dos Trabalhadores, ele representa o Partido dos Trabalhadores. E isto, nesses 22 meses, nos proporcionou a ter uma acessibilidade muito boa em Brasília junto ao governo federal. Tanto que nós conseguimos vários projetos, tudo que veio de investimentos para Francisco Beltrão, inclusive é fundo perdido, né? Investimentos na saúde, na educação, né? Investimentos que estão aí por vir no aeroporto regional, na habitação, é dinheiro do Tesouro Federal. Então, por este motivo, né? Naturalmente que a nossa preferência política pelo perfil dos partidos mais de centro-esquerda, que a nossa coligação é feita, né, composta, nós tínhamos já uma tendência natural e também pela composição. A presidenta Dilma Rousseff elegeu-se com o vice do PMDB, que é o Michel Temer, não é? Que também foi reeleito e que é o presidente nacional do PMDB, não é? Então nós temos uma afinidade muito boa, né? Temos conseguido os resultados práticos para Francisco Beltrão e não poderia ser diferente. É desta forma que precisa ser. Então nós temos essa posição e dizemos também ao mesmo tempo, Rafael, que a maioria da população do Paraná escolheu, né, o candidato que não foi eleito, que foi o Aécio Neves. Um bom candidato também, que eu acho que escreveu a sua marca e indiscutivelmente estará envolvido nas próximas disputas presidenciais no Brasil. Mas nós, respeitando a condição e o olhar que os tucanos têm de governar diferentemente, o caso de Francisco Beltrão é um caso que teria que ser dessa forma e assim foi. E eu fico mais feliz quando vejo que a maioria da população de Francisco Beltrão entendeu essa necessidade, essa posição nossa pelo bem de Francisco Beltrão, porque em Francisco Beltrão nós vencemos as eleições para a presidenta Dilma com uma diferença de mais de 3 mil votos, né? Foram, se não me falha a memória, 3.049 votos, dando essa margem de mais de 6% do eleitorado de Francisco Beltrão, então escolhendo novamente a presidente Dilma para governar o Brasil. Naturalmente, agora, terminadas as eleições presidenciais e estaduais, o foco começa a se voltar para as eleições municipais novamente. E esses números refletem o que para o senhor, prefeito? 53% é uma votação muito próxima a que o senhor fez. Aliás, até aqui o senhor foi o prefeito mais votado da história de Francisco Beltrão, com um pouco mais de 53%. É mais ou menos o que a presidente Dilma recebeu de votação em Francisco Beltrão. O que esses números dizem? Olha, eu acho que é muito difícil comparar, não é? Cada eleição é um momento, é um recorte na história, não é? Embora os números tenham sido muito parecidos, não é? Eu acho que o que revela é que a maneira do nosso grupo político do PMDB e do PT pensar e governar
é a maneira que nesse momento a população mais está desejando, não é? Ou seja, nós somos governo para quem precisa do governo, para aquele que mais precisa das políticas públicas, de saúde, de habitação, não é? De educação. As famílias estão matriculando mais as suas crianças na escola pública porque a escola pública melhorou. Nós estamos sendo mais procurados, as famílias batem a porta da prefeitura exigindo e pedindo vaga de creche porque há necessidade de colocar as crianças nas creches, né? É esse olhar mais voltado ao ser humano, a qualidade de vida das pessoas, é que o governo do PMDB e do PT tem proporcionado à população e tem tido aprovação na maioria, né? Especialmente aqui em Francisco Beltrão nas 2 últimas eleições. Agora, a presidente Dilma se prepara para um novo mandato em que são necessários alguns ajustes, sobretudo no que diz respeito à economia. Alguns ministérios precisam de renovação e ela já anunciou algumas medidas que deve tomar a partir do ano que vem. Naturalmente, também ela deve fazer um planejamento para os próximos 4 anos, como acontece com todo novo governo. Nessa formatação, nesse novo planejamento, Francisco Beltrão pode incluir mais alguma coisa, mais alguma demanda ao governo federal? Olha, Rafael, é importante que o ouvinte saiba, nós temos importantes projetos tramitando neste momento no governo federal. Além das 11 unidades básicas de saúde que já estão sendo executadas, iniciando, além das 6 escolas novas que nós conseguimos, 3 para a cidade com 12 salas de aulas e 3 para o campo com 6 salas de aulas, que também estão em fase de licitação, isso tudo com recurso do Tesouro Federal. Nós temos 2 projetos que eu considero importantíssimos. O primeiro é a construção de um grande conjunto do programa Minha Casa Minha Vida, trazendo a Francisco Beltrão 1.000 casas para as famílias de baixa renda, aqueles da faixa 1 que ganham até R$ 1.600, né? Projeto complexo, né? Nós temos que deixar todo o loteamento pronto, preparado para poder receber esse investimento. Nós estamos tratando há mais de 20 meses desse assunto, da complexidade do projeto. Envolve Ministério das Cidades, Prefeitura, IAP, né? Envolve a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, envolve a Sanepar, a Copel, todos os organismos do governo, a Coapar. Muito importante a presença do governo do estado também nesse projeto. Então são estas situações desses projetos que precisam ser continuadas. E por fim, agora por último, o grande projeto dos aeroportos regionais, que são 270 aeroportos no país, e o estado do Paraná foi selecionado, ou foram selecionados 15 cidades, 15 aeroportos, dentre os quais Francisco Beltrão, o nosso aeroporto, está incluído, né? Para receber aqui investimentos e custeio no subsídio, melhor, subsídio no custeio da passagem, né? No preço da passagem. O governo federal está se propondo a pagar parte da passagem. Então, é realmente um projeto de fundamental importância para Francisco Beltrão, não é? Lembrar a todos que estão nos ouvindo, Francisco Beltrão, Rafael, já teve 5 linhas aéreas ao longo de sua história, né? Todas elas sucumbiram. Por quê? Porque a passagem é muito alta. O beltronense não tem condições de voar, o sudestino não tem condições de bancar esse valor. E agora, pela primeira vez, nós temos um projeto que é uma política pública do governo federal, onde eles querem dar segurança ao nosso aeroporto, com a devida reforma que ele merece ter, para que possa atender às regras da SAC e da ANAC, não é? E a grande novidade que é o custeio de parte da passagem, para as pessoas poderem voar, né? E o mundo está voando, né? As pessoas estão se deslocando mais, viajando mais. O Brasil tem a maior frota de helicópteros do mundo, não é? Então é um momento, é a modernidade batendo na nossa porta, e nós também nos comprometemos de termos uma administração moderna quando fazíamos campanha, temos que fazê-lo agora, correndo atrás desses importantes projetos. Quando se amplia a capacidade do aeroporto e sobretudo quando se pensa em criar essa estrutura de transporte, é bom que se diga que isso custa caro, não é, prefeito? Não é nada barato operar a aviação, haja vista a segurança ser altamente qualificada. Nota que para operar esse aeroporto que se pretende aqui em Francisco Beltrão precisa ter
pelo menos 30 homens do Corpo de Bombeiros à disposição em turnos para garantir a segurança no aeroporto de Francisco Beltrão, não é isso? É isso, a aviação ela não trabalha com margem de erro, muito pelo contrário, trabalha com margem de segurança, não é? E ainda sobre esse projeto, Rafael, nós precisamos reconhecer aqui por uma questão de justiça. Beltrão foi incluído no Programa Aeroviário Nacional, no plano dos aeroportos regionais do Brasil, graças à atuação da senadora Gleisi Hoffmann, que quando ministra-chefe da Casa Civil, nos atendeu em Brasília e colocou Francisco Beltrão na pauta da Secretaria de Aviação Civil para que o nosso projeto fosse acolhido, não é? Isso eu tenho que fazer esse reconhecimento aqui de público, porque essas importantes lideranças que nós temos, né, em Brasília, nossos deputados federais, indistintamente, né, deputado Serralho, deputado Assis, deputado Zeca Dirceu, deputado Meurer, não é? Muito presente, deputado Jacobo também, ajudando Francisco Beltrão, são lideranças que fazem a diferença e que empenham lá o seu poder de voto, de representação para ajudar o sudoeste do Paraná e Francisco Beltrão. Agora, com essa nova formatação do governo federal que a presidente Dilma deve fazer a partir do ano que vem, o senhor pensa que a senadora Gleisi Hoffmann deve voltar a assumir algum ministério no governo federal e também, por consequência, deve levar a deputada Luciana, que a partir do ano que vem não vai mais figurar na Assembleia, mas deve compor o governo federal de alguma forma? Seria uma especulação dizer alguma coisa sobre isso, né, Rafael? Mas eu acredito que a ministra Gleisi Hoffmann, que ocupou o ministério hoje senadora, goza de um grande prestígio frente à presidente eleita, né? E detalhe, note que nós teremos mais uma surpresa. Se hipoteticamente a ministra Gleisi for convidada, a senadora Gleisi for convidada a assumir o ministério, nós podemos ter outro senador do Sudoeste, que é o petista Pedro Tonelli, né? Que é o segundo suplente. Naturalmente, já que o primeiro suplente foi eleito deputado federal, deputado né? federal, que é o PMDBista, deputado agora eleito, Sérgio Souza, não é? Que era o primeiro suplente da Gleisi. Então, novidades poderão acontecer ainda na acomodação do governo novo da presidenta Dilma, né? E talvez o sudoeste do Paraná possa sair ainda mais representado. Falando em representação, o Sudoeste, especialmente Francisco Beltrão, continua representado pelos deputados federais eleitos aqui pelo nosso município e agora incluindo também o deputado que é do seu partido, o deputado João Arruda, que figurou aí no ano passado com o Marco Civil da Internet e agora uma das lideranças jovens do partido que estará em Brasília. Como é que esses deputados que agora aparecem no cenário local devem ajudar Francisco Beltrão, prefeito? Eu acredito que com o mesmo trabalho, né, com a mesma boa vontade, além do João Arruda, que é do PMDB, um deputado jovem, nós temos uma surpresa nova no Sudoeste, que é a Leandre, né? A Leandre do PV ou a Leandre da Casa Apoio, como queiram, né? Enfim, a Leandre que foi muito bem votada na última eleição e agora teve êxito na sua eleição e elegendo-se deputada federal. Leandre, que tem o domicílio eleitoral em Chopinzinho, não é? Então são lideranças que vão se somar àqueles que já estavam em Brasília e fazer esse trabalho de captação de recursos, né? Evidentemente que o trabalho legislativo é o principal e eu acredito muito, Rafael, que nós teremos que ter a tranquilidade para aceitar e ajudar a presidenta Dilma a falar com muita objetividade na reforma política nesse país, não é? Um tema discutido, apontado e sugerido tanto por ela quanto pelo Aécio nessa eleição, né? Falando muito claramente da necessidade da reforma política e do fim da reeleição para o Poder Executivo. Esse é um tema nevrálgico, é um tema que incomoda, né? Mas é um tema que será trazido à mesa da discussão. Eu espero que o Congresso Nacional tenha a maturidade e a sensibilidade de entender que isso me parece que é unânime perante a população. Com todas as pessoas que a gente fala, que nós conversamos, esse tema do fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República é muito bem aceito perante a população. Acho que será o grande assunto aí o ano que vem, se esse assunto for trazido à tona. Especulando se a presidente Dilma conseguir executar esse projeto da reforma política
e que não haja mais reeleição para o Executivo, talvez possa já para as próximas eleições. Isso afetaria o senhor como prefeito. Como é que ficaria isso? Depende da vontade popular, né? A presidenta Dilma tem dito que qualquer proposta que possa ser encaminhada ao Congresso Nacional, ela submeterá a plebiscito popular, não é? Me parece que esse é um princípio democrático básico, né? O governo federal vai ter que montar uma proposta de executivo, né? Vai ter que levar a consulta popular através do plebiscito e, por fim, aí submeter ao Congresso Nacional, que é composto pela Câmara do Deputado, né, ou dos deputados, e pelo Senado Federal, que eles chamam da Câmara Alta, né, da República. Então, eu acho que isso é possível de acontecer. Lembrar que quem criou a reeleição no país foi o PSDB, foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, quando o programa do Real estava no auge, né, onde nós encontramos o reequilíbrio, o fim da inflação. Então aquilo passou com muita naturalidade perante a sociedade. Agora hoje as reeleições já estão trazendo um desgaste absurdo e absoluto, especialmente nós que estamos na condição de prefeitos. Eu tenho conversado isso com os nossos colegas. Nós estamos sendo submetidos a uma condição de refém da população e de todos os segmentos da sociedade organizada, né? Hoje nós somos ameaçados na nossa condição que estamos de prefeito, por conta dessa situação que o prefeito fica refém da questão da reeleição, não é? Não há planejamento que perdure e que pare de pé frente a essa situação onde o prefeito fica constantemente sendo ameaçado por toda a sociedade, o prefeito e sua equipe, nas demandas que existem. E todos nós sabemos que as demandas são infinitas, porém os recursos são finitos e não é uma conta que não fecha. Principalmente na reforma política deve ser discutido financiamento público de campanha, campanhas milionárias, limite para gastos em campanha e toda essa temática que é tão importante para o país, porque afinal de contas as campanhas estão cada vez mais caras e custando muito caro para o Brasil. Prefeito, nosso tempo está se encerrando, nosso programa está acabando, já fica aqui o convite para que numa próxima oportunidade o senhor possa voltar para que a gente possa aqui tratar das obras que Francisco Beltrão vem desenvolvendo, que já saem do papel e passam a acontecer, e também do planejamento para 2015 e 2016. Muito bem, eu agradeço a oportunidade a você, Rafael, agradeço à TV Beltrão por nos oportunizar estar aqui mais uma vez, nos dirigindo a você que é telespectador assíduo da programação da TV Beltrão, e fico muito grato, espero ter novas oportunidades para estar aqui nesse programa. Quero encerrar deixando um forte abraço, um bom final de semana a todos e que a paz possa estar na casa de cada um de vocês que nos acompanham. Um abraço. Tá certo. E você que nos acompanhou, na semana que vem, novamente, estaremos aqui neste mesmo espaço trazendo o De Cara com a Imprensa. Temas importantes iremos abordar na semana que vem também. É claro, eu te espero por aqui. Um abraço, bom final de semana.